Bom dia, hoje, terça-feira, 8 horas da manhã, a gente se reúne aqui na comunidade para falar sobre nossas dores e sobre nossas forças. E hoje nós temos uma convidada especial, que não é uma integrante ainda da nossa comunidade. A nossa comunidade que eu comento é a comunidade Novo Olhar para os Sintomas. Mas o trabalho da Raquel, ele é totalmente semelhante àquilo que o nosso objetivo da comunidade. Ela olha para as memórias uterinas, para as dores do feminino, principalmente, né. E nós, mulheres e homens da humanidade, a maioria está presa nas dores, está se re tentando se encaixar num mundo cheio de dificuldades, carregando as dores como se tivesse que carregar para sempre, né. Então isso fica muito pesado e isso faz com que o nosso corpo crie doenças, porque a medicina germânica é muito clara nisso, né. A quinta lei biológica, principalmente, ela fala isso, que tudo que nosso corpo cria, tudo que nosso corpo faz, é com a tentativa de salvar a nossa vida, né. Então, se a gente tem memórias uterinas para liberar, e se isso causa feridas, feridas físicas e emocionais, eh, tem a ver com as ancestrais também, não é só sobre eu, mulher, sobre a Raquel, mulher, sobre a Tatiana, a Glaucia, a Daiane, que já estão aqui, e sobre todas as mulheres da humanidade, né. Então o útero, ele é o que gera a vida para frente. E nossa capacidade de mulheres, ela é algo tão único, tão especial, tão divino, que até hoje a humanidade não conseguiu descobrir como gerar uma vida sem a participação do feminino, sem a participação da mulher, né. E olha que as tentativas já foram muitas, né. E a ciência não consegue substituir essa capacidade que Deus deu para nós mulheres. Mas o bonito é que Ele deu essa capacidade para nós mulheres, e ela precisa do masculino. Ela não pode ser individualizada, não pode ser uma posição feminista, eu me basto, né. Eu preciso do outro, eu preciso da essência masculina também para gerar vida, para gerar transformação, né. Então, Raquel, bem-vinda. Agora a palavra está contigo. Bom dia. Então, Silvina, você falando de tudo isso, né? É assim, ó, nós somos portais. Nós somos um portal para trazer a vida na Terra. Sem a mulher não tem vida. Então, quanto mais curada nós estamos, tanto emocional como física, menos a gente passa para as gerações seguintes as nossas dores. Então, é responsabilidade nossa. Assim, a nossa responsabilidade, olhar o todo, mas em primeiro lugar a minha responsabilidade comigo mesma, porque a gente só fica nos papéis, né? A gente fica no papel de mãe, de esposa, de amante, de profissional, amiga, filha, cuidando de todo mundo, tudo De ao meu redor, guerreira, eu cuido. Então, eu visto a capa da super-heroína e eu cuido, 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 cuido. E daí, quando eu vou cuidar de mim? Quando que eu vou ter tempo para mim? Para o meu feminino, para o meu sagrado? Então, as pessoas, às vezes, as mulheres chegam até mim e falam assim: ah, mas eu nunca ouvi falar disso. O que é o sagrado feminino? Acham que é o feminismo, né? Aquela bandeira do uhum, feminismo. Não, é o contrário, né? É você saber que você é uma mulher, que você precisa cuidar de você, do teu feminino, das tuas emoções, da forma que você lida com você, porque a forma que eu lido comigo, você sabe, né, Silvina? A forma que eu lido comigo vai me trazer benefícios ou malefícios? Se eu estou todo dia ali, você não é boa o suficiente, você não fez o suficiente, você sente culpa, você é culpada disso, você é culpada daquilo, a mulher, ela vai, daí, de repente, ela tem um relacionamento que não é legal, ou a parte dela, a mãe também não é legal, né? Daí, o que a mulher faz? Ela vai se apequenando, não, nem respira mais às vezes. Então, o que o sagrado feminino faz?
ele faz essa mulher olhar para ela e nutrir ela mesma. Eu me nutrir, eu olhar para mim, junto com todas as outras coisas, mas eu olhar para mim. O que que nesse momento me contribui com a minha vida? O que que eu crio? Qual que é a minha intuição? O que que eu estou nutrindo dentro de mim? Se eu tenho essa conexão perdida com o meu sagrado feminino, às vezes acontece alguma coisa na minha vida que eu nem sei mais quem que eu sou, o que que eu faço, ou se chega, ou por exemplo, eu atendi uma mulher, chegou um final de semana, o marido viajou, o filho cresceu, foi para balada, ela ficou em casa sozinha 3 dias. Ela não sabia o que que ela fazia, porque ela só sempre cuidou do outro. Daí aqueles 3 dias para ela foi assim, eu não limpei a casa, eu limpei a casa no primeiro dia, deixei tudo em ordem, e daí depois, o que que eu faço com todo o meu tempo? Fiquei assistindo televisão, fiquei assistindo Netflix, não vi uma amiga, não podia ter feito uma arte, podia ter saído tomar o café com alguém, né? Não, ficou Paralisada, ali né? naquele, né, mundinho. Então, o que que o Sagrado Feminino faz? Ele faz você olhar para você, em primeiro lugar, olhar para a tua autoestima, olhar para o teu amor, olhar para a tua saúde. Ai, mas como é que eu vou fazer tudo isso olhando para você? Um pouquinho por dia. Um pouquinho por dia. Então, eu vou contar um pouco da minha história, que a Silvina já conhece, tá? Então, muito tempo atrás, uns 16 anos atrás, eu estava com o útero aumentado e com 3 miomas. E eu fui no médico, o médico disse assim para mim, tu vai ter que tirar teu útero porque não tem o que fazer. Eu falei, não, mas eu não vou tirar meu útero, não. Eu não admitia tirar meu útero, eu achava que foi uma agressão aquilo para mim, né? Eu falei, não vou tirar meu útero. Daí ele disse, eu falei, eu vou constelar. Daí ele falou, riu assim, falou, tá bom. Eu falei, o que que pode quanto tempo você me dá? O que que pode me prejudicar? Eu também tinha que cuidar de mim, eu tinha um filho pequeno, né? Daí ele falou assim, eu falei, você me dá 3 meses? Daí ele falou assim, olha, vai continuar do mesmo jeito que está, o teu útero aumentado, a menstruação, você está menstruando 15 dias por mês, os miomas podem aumentar, mas eu te dou 3 meses, sim. Daí daqui 3 meses você volta aqui e a gente marca a tua cirurgia. Eu falei, tá. E eu fui constelar. E na minha constelação apareceu o quê? Que eu tive 3 abortos que eu não tinha reconhecido, porque na verdade eu tinha reconhecido só 4, então eram 7. Haviam 3 que eu não havia reconhecido, que não contei como aquela menstruação que veio enorme, eu não contei como um aborto. Então, apareceu esses miomas, esses 3 miomas, que eram, um tinha 7 centímetros, um tinha 4 e um tinha 3. É como se fosse 7 anos, 4 anos, 3 anos, sabe? Aí apareceu também muitos abusos na minha família, 11 pessoas abusadas na minha família materna, na ancestralidade. E o constelador, ele foi ali e foi falando comigo e fazendo eu sentir algumas coisas. E foi um alívio, assim, tão grande para mim, e uma emoção de ver que eu estava fazendo alguma coisa que não fosse passar para os meus filhos e acolher aquelas crianças, que eu não tinha conhecimento delas. Eu dei nome, eu abracei, eu acolhi, eu senti o amor daquelas crianças por mim, o meu por elas, liberei elas para elas seguirem o caminho delas, né? E depois disso, eu fiquei 3 meses olhando e dando amor para o meu útero. Eu me conectei com as fases da lua, eu fazia alguns rituais para a lua, porque a mulher é conectada com a lua. Nós querendo ou não, não tem como a gente dizer que a gente não é, tá?
Cada Até as fase 4. da lua, a gente está de um jeito. Sim, a gente tem a É, fase crescente, minguante, cheia, isso, nova. nós estamos conectadas ali. Aí eu olhei na internet e pegava alguns rituais e eu fazia toda semana. Ah, o ritual é esse aqui? Eu fazia. E eu olhava para o meu útero e eu lembrava da minha ancestralidade. Falava, minhas queridas ancestrais, eu sinto muito, eu deixo isso com vocês. Levantava de manhã, vocês dão conta do jeito de vocês. Eu só fico com o que é meu. Dava amor para o meu útero, fazia o Ho'oponopono. Meu querido útero, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo, sou grata. E se eu não tinha tempo, que às vezes acontecia alguma coisa ou outra e eu não levantava naquela energia, quando eu estava tomando banho, eu já falava. Meu querido útero, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Já era, já dava, eu já entrava naquela conexão com o meu corpo. E o que aconteceu 3 meses depois? O meu útero estava do tamanho normal e os miomas tinham desaparecido. E eu pedi eu fui lá e eu pedi um novo eco. Ele falou, vamos marcar? Eu falei, não, quero uma endovaginal. Fui lá, marquei, porque eu queria, eu era igual Santo Tomé, eu queria provar. Uhum. Marquei a endovaginal, não, a eco, e lá estava a fotinho do meu útero, dos meus ovários, Tudo nada, não limpinho. tinha mais nenhum mioma, o meu útero estava bonitinho, pequenininho, lindinho, rosadinho, bonitinho, nada. Aí, falei, nossa, a constelação, ela não trabalha só aqui ou aqui, nosso emocional, nosso mental, nosso espiritual. Ela trabalha também o nosso corpo. Então, o que que eu percebi também? Que não é só você ir e constelar, você tem que estar conectada com você. Então, quando você constela e você se trabalha, você olha para as suas dores, para os teus medos, para os teus traumas, para a ancestralidade, para o passado, é que qual que é o preço que eu pago aqui para deixar isso aqui para trás? Porque tudo tem um preço. Então, se eu tivesse só ido lá e constelado e não ter feito o meu serviço, meu trabalho de casa, meu dever de casa, será que eu tinha realmente conseguido? Isso foi uma grande lição para mim, porque às vezes as pessoas vêm constelar, elas acham que a constelação é um milagre, e elas constelam, vão embora. Não, agora não é assim. Qual que é o preço que você vai pagar para você sair do ponto A para você ir para o ponto B? O que você está disposta a fazer para você sair dessa dor que você está aqui e ir para essa dor aqui? Às vezes as mulheres vêm constelar e elas têm dores sexuais profundas, traumas sexuais profundos, né? E daí eu falo algumas coisas ou outras, assim, meninas jovens que às vezes elas não têm coragem de ficar nua perto do marido, não têm coragem de colocar uma lingerie, não têm coragem de fazer amor com a luz acesa, sabe? Então, a pessoa vem, a gente olha lá para as dores dela, para as dores da mãe dela com a sexualidade, para as dores do pai, as avós, a, a, a a ancestralidade, as índias que foram buscadas a laço, as mulheres que foram obrigadas a casar pelo pai por causa de dinheiro, aquela coisa toda, né, que envolve a Uhum. sexualidade, os traumas. Daí, quando eu chego e falo assim, olha, então, agora que a gente já olhou para isso, então agora eu vou te dar uma tarefa de casa. Então, essa semana você vai comprar uma lingerie ou vai usar uma... Ah, então, qual que é o preço que eu vou pagar? Se eu não tenho a coragem ainda, então vai aos poucos, põe um hobbyzinho, deixa uma meia luz, vai liberando, fazer a tarefa de casa. É só um exemplo, né? Para a gente entender que às vezes a gente quer ver observar a nossa sexualidade, mas a gente não quer fazer a tarefa de casa. Então, a minha tarefa de casa foi olhar para mim, foi me conectar com o meu útero, me conectar porque eu realmente amo o meu útero e eu sou tão grata a tudo que ele me traz. E às vezes eu esqueço dele, daí o que que ele faz?
Ele vem com uma menstruação, que eu menstruo ainda. Tenho 53 anos, eu ainda menstruo. Ele vem com uma menstruação, às vezes marrom, ou às vezes ele vem com uma dor, uma cólica, ou às vezes ele vem só uma coisinha e você fica ali com aquele desconforto, que daí eu estou entrando na menopausa também. Então, eu sei que quando eu me desconecto de mim, a minha menstruação me mostra. O Uhum. jeito que ela vem, às vezes ela vem braba comigo. Daí eu já sei, tá bom, eu esqueci de você, você está certa. Vamos olhar aí e ver o que está acontecendo. Até porque, Silvina, Posso fazer um intervalo? pode? Eu não, é Você que eu trouxe começo a falar, tanta, não para mais, Silvina, você tem que trouxe falar. tanta coisa interessante, né? Por exemplo, por que formou os miomas, né? Nós, quem é terapeuta e quem não é também, né? Por que o corpo forma o mioma, né? Tudo isso que você trouxe, tudo isso faz sentido, né? As crianças que foram excluídas ali, que foram esquecidas, por que o útero traz, né? Isso, a medicina germânica traz esse olhar, tipo assim, o útero ele serve para gerar uma nova vida, né? Então, quando tua alma sabe que tem uma vida ali que está esquecida, o útero traz isso e o útero faz, por exemplo, a candidíase, todos os sintomas ligados à parte feminina nossa, elas têm essa mensagem, tem algo ali que não está resolvido dentro da tua feminilidade, da tua vida fértil, da tua vida de procriar. Então, não tem sintoma por acaso, né? O mioma, ele diz assim, ela está com a sensação de perder filho, né? Tem memórias de perdas ali, então vamos gerar novas vidas, né? Então ele cria o mioma, já que não teve a fertilização, se transforma num mioma. E ele, por que que ele foi embora? Porque você entendeu que não precisava gerar essa vida ali, ela já foi vista, ela já foi amada, ela já foi aceita, né? Então, a gente olhar para a doença, que a gente acha que é doença, que nem você fala, o útero traz um sintoma quando se esquece dele, é porque é a parte do nosso corpo que é a capacidade de criação, de geração mesmo, né? E uma mulher que não gera, que não cria, ela está paralisada. E quando ela está paralisada, ela vai se perder de si mesma. Você comentou também, né, da pessoa que, não, que tem momentos que ela não se identifica mais de quem ela é por causa das funções, né? E o conflito da identidade é o conflito que causa diabetes. Então, por que tanta mulher tem diabetes mesmo na família, ninguém tendo? Porque não tem nada a ver com genética, mas tem as memórias ancestrais ali que não foram vistas, tantas dores com o útero ou com o corpo todo, e a capacidade de gerar está sufocada, está enterrada. Aí chega na menopausa, bum, aquilo explode, né? Porque a menopausa é a fase de aquilo que você não curou durante sua vida, na menopausa vai vir com tudo para você ter a oportunidade de você curar. Então, a menopausa não é a fase de você ficar doente, de você ficar se perder de si mesma, é a fase de você se encontrar. Então, tem vários aqui que ainda não chegaram na menopausa, mas todas passamos por isso, né? Então, quando a gente admite que nosso corpo está tentando nos ajudar, que é apenas um sintoma de que a gente está perdida da gente, né? Quanto isso é libertador, quanto que o nosso corpo nos ajuda a trazer a força de ação, a trazer a vida, a trazer a saúde de volta, né? E de continuar fazendo nossa vida ficando cada vez mais interessante, né? Porque a gente adoece quando a gente olha para a nossa vida e diz assim, tá sem graça, tá sem motivo, né? Tá sem ânimo, né? Mulheres de 20 anos, esses dias atendi a mulher de 30 anos, ela já teve vários abortos, mas ela está totalmente desesperançosa da vida. Como uma criança vai se nidar ali num útero assim, se ela não acredita mais na vida? Então, não adianta fazer tratamento, não adianta fazer constelação também, se ela não muda a postura. A Luana ontem trabalhou bonito isso sobre a prosperidade, né? Se não trabalhar a postura interna, eu quero de fato um filho para fazer algo de bom para a humanidade, ou quero um filho para preencher um vazio, né? Então, para que eu quero um filho, né?
Então, tudo isso, a motivação interna, a luz que brilha no meu útero, a luz da minha vida, né? Então, tudo isso. Raquel, continua. Depois eu abri também as mulheres bonitas que estão aqui. Wanda, muito bem-vinda, elas chegou depois. Tatiana e Luana também chegaram depois. Que bom que vocês estão aqui. Então, o que eu ia te falar também, Silvina, é assim, ó, quando nós criamos projetos, então eu crio um projeto qualquer, e esse projeto fracassa, o meu útero também sente. A menstruação vem, ela vem chorando, ela vem Ele pode com criar um dor, ela mioma. vem sofrida, ela vem porque a frustração, né, é a dor de você ter projetado algo que não deu certo. E às vezes a gente não quer admitir que foi um fracasso. E o fracasso, ele tem que ter lugar. A gente fala assim: "Ah, não, isso daí foi uma lição para mim, eu vou aprender, isso daí é para mim Tá aprender doendo. a fazer diferente, isso daí é para mim tal", sabe? Aquelas coisas que a gente fala para a gente mesmo. Não, foi um fracasso. Quando a gente admite que aquele projeto que a gente fez, ou o que for, né, aquilo que a gente criou, não deu certo, e a gente admite foi um fracasso, aquela dor para de doer. E o Uhum. nosso útero também para de doer, porque a É. gente admitiu. É igual, às vezes a mulher vem trabalhar o relacionamento amoroso e o relacionamento amoroso dela, ela está tão doída, sofrida, tão desgastada que ela tenta fazer aquele casamento dar certo, ela fica tentando, fica forçando, fica engolindo, fica. E toda vez que a gente engole, aqui a garganta é igual os músculos lá da vagina. Então, engolir, travou aqui, trava embaixo. Como que eu vou ter uma relação sexual genuína, amorosa, prazerosa, se eu tenho que estar engolindo um relacionamento o tempo inteiro? Então, são várias coisas que, se a gente for abrir um leque aqui, né, Silvina? É muita coisa que a gente trabalha, né? Mas voltando lá, quando a gente olha para o relacionamento da gente, que naquele momento não está bacana, e a gente olha para a verdade também, libera o nosso útero também, tá? Libera os nossos ovários, as nossas trompas. Olhar e falar: "Ah, no meu relacionamento amoroso não há amor." Também libera. Admitir que a dor existe ali também libera. E o contrário também. Olhar para o meu relacionamento amoroso. Por que a gente fala tanto do relacionamento amoroso? Porque é a troca que a gente tem ali com o masculino. E o nosso útero está sempre trocando, né? Sempre trocando. Ou é com os filhos, ou é com o marido, ou é com a sexualidade. Porque nós, se a gente for olhar bem para nós, nós somos um útero. Nós somos um útero, não temos outras coisas. Nós geramos, criamos, gestamos, né? Então, tudo aquilo que chega até nós, da nossa ambiência, tudo aquilo que chega até nós está o tempo inteiro nos trazendo informações. E o que a gente faz com essas informações? Se a gente não tem conhecimento, ou se a gente está ferida, ou, sabe, a gente não enxerga. Eu posso dar outro exemplo aqui do que eu vivi depois que eu conheci o meu trabalho. Então, eu não conseguia ouvir choro de criança, porque o choro da criança, ele me deixa. Eu entrava em pânico. Meu filho tinha 1 ano e 7 meses. E choro de criança eu entrava em pânico, não só do meu filho, mas de qualquer outra criança que eu visse. Eu tinha que ir lá ver o que estava acontecendo com aquela criança, o que se estavam judiando, o que estava acontecendo. E eu fiquei meses assim, sem contar para ninguém, porque eu não conseguia nem falar o que eu sentia de tanto pânico que eu tinha. Até que a professora do meu filho viu que não era normal para eu não era normal naquela época uma mãe ir lá e ficar na janela olhando o filho que estava sendo bem cuidado, bem tratado, sem ter vergonha, eu não lembro.
E eu ficava na janela dela, chegou com muito jeitinho, toda preparada para falar para mim, que tinha uma terapia que se chamava constelação, assim, 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 assado, que eu fosse conhecer. Eu fui, fiquei 4 meses indo para mim saber o que que eu ia trabalhar ali, né? O que era aquilo. Daí eu marquei, e mesmo assim, mesmo com toda aquela dor, olha como a gente se sabota, né? Mesmo assim, com toda aquela dor, eu não conseguia dar aquele passo para constelar. Eu só ia lá para me sentir um pouquinho melhor, que era, na época eram feitas as palestras e tal. Uhum. E eu fui constelar o choro de criança. E nessa constelação apareceu uma criança que morreu de fome. E o constelador foi lá, fez todo aquele processo, né? Todas aquelas palavras, aquelas frases, acolheu aquela criança. E eu saí de lá, não entendi nada do que tinha acontecido, e ainda eu tinha aquilo, eu pensava que eu ia constelar e eu ia ficar Não tudo resolveu, não ótimo, que adiantou aquilo nada. ia, né, tirar dali, aquela dor ali, né? E eu saí de lá ainda ruim, mal. Passou uns 15 dias, aquilo foi melhorando um pouco assim, né? Aí eu encontrei a minha irmã, ela falou, eu contei para ela tudo e tal, dela disse: "Ah, Raquel, você não lembra porque quando você era pequena tinha 1 ano e 7 meses a idade do meu filho, lembra? A gente teve os traumas, né? Uhum. Nós morávamos parede e meia com uma família de ciganos e a criança deles morreu de fome. A gente não tinha para nós e a gente não tinha para eles. Ali veio a cura para mim, entende? Não aconteceu com a minha família, mas aconteceu, não era de sangue, Você mas o viveu o trauma trauma, estava né? instalado ali. A Uhum. partir daquele momento, aí sim, foi daí aquilo descortinou. Porque daí eu consegui olhar para o meu marido, porque eu não olhava para ele, não enxergava, né? A pessoa, a mulher, quando ela está doente emocionalmente ou cheia de medo, de trauma, ela não enxerga. Ela só está ali, ela está ali só de corpo, mas ela não Uhum. enxerga o que está em volta dela. Eu consegui enxergar o meu marido, eu consegui enxergar o meu filho mais velho, porque eu também não enxergava, eu consegui enxergar a minha casa, que eu também não enxergava, consegui enxergar o meu trabalho, um trabalho chegou até mim, porque quando você está na dor, as coisas se afastam. Não é porque você é azarado ou o quê, é porque você está numa dor que aquilo não consegue chegar até você. Você está no meio de 1 milhão de traumas, de medo, de culpa, de não sei mais lá o quê, as coisas não chegam a você. Daí, quando você olha para você, tem a coragem de olhar para você, porque tem que ter coragem. A gente tem que ter coragem de olhar para as nossas dores, porque não é fácil. É um desafio. E é um desafio diário, porque daí você pode fazer assim também. Você vai lá, olha para a dor e volta. Não, não vou olhar para isso, não, vai mexer muito com a minha vida, não estou pronta para isso. Daí você vai lá, olha mais um pouquinho. Tem pessoas que vêm e elas vêm de conta-gotas, né? Aquela gotinha ali já dá É. né? Deixa, E deixa eu tem dar um pessoas que exemplo. vêm isso, Dar um dela. exemplo para a gente contextualizar na nossa vida. Por exemplo, lá no curso da medicina germânica, eu comecei a me interessar quando, numa aula, a professora Marina fala assim, porque na medicina germânica tem assim, a gente fala de constelação. A pessoa que tem mais de um trauma, né, que ela está presa, que ela está vivendo, ela é uma pessoa constelada, né? É o sentido assim que tem um brilho aqui no cérebro, outro brilho, né? Tem as estrelas, porque vem do alemão, né? Então essa tradução, né? Aí quando a doutora Marina falou assim, a pessoa constelada, ela pode ter sonhos planantes, pesadelos onde ela voa por cima dos perigos para os perigos não atingir, né? Eu disse, nossa, mas a vida toda eu acordava com pesadelos e eu ainda estava tendo pesadelos recorrentes, assim, de perdas, né? E perigo, sempre no pesadelo eu estava numa ameaça
De repente eu saía voando por cima. Aí eu comecei a conectar isso com a minha realidade. Na minha vida pessoal eu também era assim. Tem um problema? Ah, não, eu aprendi a lição, era para eu aprender a lição. Tudo era assim, eu levava tudo como se eu tivesse uma capa plástica por cima de mim. Qualquer terapia que não me pegava, porque eu estava, tipo, tão protegida com esses traumas, tão fechada em mim mesma, que não me alcançava, né? Então, eu fiquei 2 anos participando de grupo de constelação familiar, até eu ter coragem de marcar uma constelação para mim, porque eu tinha tanto medo dos meus próprios traumas e eu não percebia isso. Eu dizia, eu não tenho nada para tratar, eu não tenho nada, né? Eu negava. Então, a gente, quando a gente está se protegendo, então, quando eu entendi que ter pesadelos de voar por cima dos perigos tem a ver com a vida real, de não olhar para os medos, né? É, nossa, isso virou uma chave tão grande que a partir dali eu decidi, não, eu vou renovar o curso e vou continuar estudando, porque só essa chave, no final de 3 anos de estudo, só essa chave já valeu uma libertação tão grande dos meus traumas, e a partir dali eu comecei a buscar ajuda para mim. Até ali eu só estava querendo entender a teoria para ensinar para os outros, para aplicar. Mas ela não entrava em mim, porque eu estava presa nos meus traumas. Então eu estava uma pessoa constelada com vários traumas ativos, né? Então, essa prisão que a gente se coloca é uma camada dura. Ela pode demorar anos para a gente romper, mas a gente continuar junto com pessoas, por isso dessas comunidades, né? Quanto que é importante a gente estar junto com pessoas que sempre respingam um pouco na gente e vai amolecendo as nossas camadas grossas, né? Então, eu sei que cada uma de vocês que está aqui tem histórias de superação, histórias grandiosas, assim, que a gente vai por um caminho pensando de encontrar uma coisa e a gente encontra coisa muito maior. A gente encontra uma libertação da gente, né? Daquilo que a gente, das nossas prisões, né? E quando você fala que nós somos útero, isso a gente cria a nossa realidade. A lei da atração, as leis que existem, é o quê? É a nossa capacidade de criar aquilo que a gente não vê, quando o subconsciente e o inconsciente nos domina, a gente cria também tudo isso, né? Então, a gente cria escassez, a gente cria doença, a gente cria as prisões internas, a gente cria tudo aquilo que a gente não vê está no comando. Raquel, você quer continuar Sim. falando? Vamos abrir para as colegas? Temos tempo ainda. Se você me permitir, Silvina, a gente fazer uns 4 minutinhos de uma meditação para o útero, Isso, dá ótimo. tempo? Dá, o tempo é nosso. Então tá, vamos lá. Coloquem os pés bem plantados no chão, descruzem os pés, respirem, soltem. Respira, solta, toma consciência de todo o teu ser, físico, mental, espiritual e emocional. Sente os teus pés conectados com a terra e o seu coração lá em cima conectado com o céu. E você imagina uma luz dourada vindo lá de cima, envolvendo todo o teu ser, todo o teu corpo, envolvendo a mim, você, os teus familiares, os meus familiares, os teus antepassados, os meus antepassados. Todos nós protegidos e guiados por essa luz dourada. E você começa a tomar consciência do teu corpo. Os pés, as pernas, quadris, os órgãos internos, o peito, cabeça, todo o teu ser. E você começa a olhar para o teu útero, as tuas trompas, os teus ovários. Não importa se você já não os tem mais.
a energia deles está ali. Então, você se conecta com o teu útero. E você começa a perceber as cores que ele tem, a energia que ele tem, se ele é quente, se ele é morno, se ele é frio. Toma consciência dele, da energia que ele te traz. Se você puder colocar as mãos em cima dele, você coloca. E você diz assim, internamente você diz assim: eu vejo você. E eu sou muito grata a você. Por tudo que você me trouxe até aqui. Eu vejo você, você é normal, você é natural. E as suas manifestações são naturais. Eu sou muito grata por você, por tudo. E eu quero te dizer que eu amo você. Eu amo você. Meu querido útero, eu amo você. Todas as suas manifestações são naturais. A menstruação é natural e normal. Eu amo você. E toda a sua criação, e todo o seu gestar. Você me trouxe grandes tesouros. Eu sou muito grata a você. Eu te amo. E você imagina o teu útero sendo iluminado por uma luz da cor que você quiser, da cor que te intuir. E essa luz expande por todo o teu corpo, na tua cabeça, e você solta, se ainda há alguma resistência aí, você solta. Você respira profundamente, agradece e vai voltando aqui agora nesse espaço de tempo. Vai voltando, sentindo totalmente conectada com o seu ser. E no momento certo você pode abrir os teus olhos. Tudo bem? Tudo bem. Quem for assistir a gravação também pode pausar, se não silenciou antes de começar esse movimento, volta lá de novo, uns minutinhos atrás, e faz em estado de presença, porque a gente pode repetir esses exercícios, é uma terapia gratuita que a gente tem ao nosso alcance. Então, volte, faça de novo. E é libertador quando a primeira vez, às vezes a gente não percebe, a gente não consegue se concentrar,
porque a gente está com muita adrenalina, muito cortisol no corpo, né? Então, quanto mais a gente vai aprendendo a relaxar, mais a conexão acontece, né? Então, muita força, muita atividade, que a gente chama de estresse, impede a gente de se conectar com a gente, né? E tem momentos do dia que, de fato, é desafiador a gente se conectar. Então, a repetição, igual a academia. Você vai um ano na academia para você ver um resultado, né? E às vezes ainda nem aparece, né? Mas você se sente diferente, né? Então, o sentimento, as sensações, essas falam mais rápido, mais alto do que ver o resultado, né? Então, obrigada, Raquel. Podemos abrir para as participações? Eu sei que as mulheres aqui estão Sim, coçando, né? Então, vamos remover a nossa marcação aqui. E quem quiser falar, vai, pode. Se alguém quiser, Wanda, que bom. Tem pessoas aqui que eu quase não vejo na comunidade, né? São pessoas que chegaram mais recentes, né? A Daiane é terapeuta da medicina germânica, também tem outras ciências, né? A Luana também coordenou o encontro ontem da comunidade, né? A Gláucia também é uma colega da coordenação. Tatiana, e você, a Tati, que estava ontem à noite também? Então, quem quiser tomar a palavra está liberada. Podemos ficar mais uns minutinhos. Se ninguém tiver nada a falar também, Eu quero aí, contribuir um pouquinho. diga. Ah, agradecer a Raquel pelo encontro. Tenho me conectado aí com esse assunto do sagrado feminino, redescobrindo, né, e buscando esse centro de força e de potência, né, feminina. E enquanto a Raquel falava sobre esse pouquinho da história dela ali, de uma descoberta, né? Me veio, eu tô lendo um livro, Isso Não Começou com Você, e ele trata muito essa questão da constelação, de às vezes a gente está numa situação que a gente não entende e a gente também desconhece a história dos nossos familiares, né? Das nossas origens. Então, acho que esse tema da constelação, ele é incrível. E quando a gente soma isso com essa questão do útero, como a Raquel trouxe toda a história dela ali, acho que faz a gente repensar muito, né, da nossa vida e quantas curas vêm, e às vezes a gente nem precisa ter um entendimento total, né, da situação. Então, lindo, lindo, lindo nosso encontro. Obrigado por trazer esse tema tão necessário para nós. E tão oportuno, né? No momento que ainda a gente pode se resgatar. obrigada a você, Daiane, por estar aqui. Obrigada. Eu gostaria de conversar alguma coisa também. Foi ótimo. Eu não tenho conseguido acessar outras vezes. Vocês estão me ouvindo bem? É que eu falo baixo. Sim, não, tá ótimo. Eu não tenho conseguido acessar, porque dependendo do horário eu estou no trabalho, né? E hoje, então, foi uma grata surpresa, que é a minha manhã livre, é a minha manhã de sessão com a minha terapeuta, daqui a pouco. E eu queria perguntar o seguinte: menopausa é mesmo hereditário? Tem a ver com a família da gente? Eu menstruei até os 53 anos também. As minhas irmãs, eu acho que a menopausa começou pelos 50, exatamente. São quatro. E a minha mãe morreu com 88 anos, só que é uma família que a vida toda menopausou. Assim, a vida toda teve. Não, menopausou não, a vida toda teve fogachos. Uhum. E então eu cresci com aquilo ali. Eu tenho colegas que não têm sintoma nenhum, que passaram lisas por isso, né? Mas a minha pergunta sobre ser hereditário ou não é: eu, eu poderia ter feito a opção de não ter esses fogachos horrorosos,
ou realmente fica aquele espelhamento lá nas de trás, né? Aquele orgulho de ser igual a elas. Então tu carrega essa coisa horrível pela vida, porque elas carregaram, mas tu não precisaria, não te faria menos ser parte da família tu não ter tido tudo isso, né? Então a gente copia ou realmente é hereditário? Essa é a minha Ó, pergunta. eu vou falar dentro das constelações familiares, é assim. A maioria das vezes é repressão sexual. Você vai abrir uma constelação. A mulher não precisa ter menopausa. Ela não precisa ter fogachos. Ela não precisa sentir aquele mal-estar. Ela não precisa ficar sem dormir à noite. Ela não precisa. A minha mãe não teve menopausa. Eu tenho. Então, eu constelei a minha menopausa. Eu fiquei 1 ano sem ter a menopausa. O calorão. Eu digo os calorão na cabeça. Eu não sei o que eu acessei de novo, de 3 meses para cá eu estou tendo de novo. Então, o que eu fui lá resgatar? Eu não sei. Tá? E assim, também tem uma outra visão aqui, assim, ó. Nós, na menopausa, nós somos co-criadoras. Estamos tendo uma segunda chance de fazer algo muito melhor por nós. Porque nós somos co-criadoras, nós somos sábias, nós já temos experiências, a gente já viveu muita coisa. Então, você pode ir e co-criar algo melhor ou maior, ou que te traga mais alegria, felicidade. Nós não precisamos ter fogachos, nós não precisamos ter tudo isso daí. Então, o que eu te falo da minha experiência, que eu comecei, tive um tempão, daí constelei, fiquei 1 ano, ótima, ótima, e agora começou de novo. Então, ainda não tive o tempo de ver isso, o que está acontecendo, Essa mas parte é nós não importante, né, precisamos Raquel? ter. É É repressão importante sexual. te lembrar, não é o mesmo problema que voltou, né? Você mudou de Isso, camada, você está indo para uma fase mais profunda, olhando para mais uma outra camada sua, né? isso. Então, a gente acha que a doença volta, né? Não é a mesma, ela só volta, que nem a Wanda comentou. Desde o início da menopausa, ficaram com os fogachos para sempre. Aí é uma repetição, né? Porque não olharam para a causa do fogacho e fica carregando. Agora, quando, Uhum. que nem no caso da Raquel, parou e depois voltou um outro sintoma, né? Ou o mesmo sintoma, mas é outra coisa que ele está querendo mostrar, não é mais a mesma coisa, né? Isso Tem mesmo. outra coisa querendo ser vista, né? Então, me Sim. aconteceu isso como a Raquel, porque eu consegui, através de biomagnetismo, acho que vocês conhecem, do Dr. Góes, que é com uso de ímãs, Uhum. né? É trabalhar no pH, e, e eu consegui, através de biomagnetismo, fazendo tratamento com uma amiga minha, os, os sintomas pararam. Fiquei maravilhada, pensei, meu Deus, que maravilha! Eu não lembro quantas sessões a gente levou, mas foi rápido. Porque alinha os chakras, né? E aí, depois, o que aconteceu? Quando estava tudo ok, que perguntando ao organismo já não tinha mais o que tratar, já tinha voltado o negócio e os ímãs não aceitavam tratar mais nada. Para Uhum. ele estava zerado e os Sim. sintomas tinham começado de novo. É, Olha porque era só, outra questão, né? que coisa doida dos ímãs. Não Porque o temos ímã mais pega. pares biomagnéticos para colocar aqui. Eles Sim, davam como resolvido e a coisa tinha voltado. Ah, que sim. desespero que me deu. Era outra energia que estava ali, né? Então, Então era o nosso isso. corpo ele é perfeito, né? Ele não traz, ele nunca se engana, né? A nossa boca, a nossa mente vive contando historinhas, né? Mas o nosso corpo, ele sempre sabe o que nossa alma precisa, que o nosso ser mais profundo aqui, porque a gente não nasceu só para cuidar dessa carne, desse corpite aqui, né? E a gente, aquilo que tá, vem de dentro, né? É muito mais. A resposta da Raquel estava muito, muito perfeita, muito completa, né? Eu digo assim, menopausa é só uma fase, igual a adolescência. Você, se você chegou nos 12, 15, 18 anos, você tem que passar.
Menopausa também. Chegou nos 50, 52, é a idade biológica da menopausa, né? Se chegou lá, você tem que passar, ou você morre, né? É só isso. Ou, Mas os sintomas que vão aparecer, porque são aquelas coisas que precisam. Então, cada sintoma que vem na menopausa mostra uma face diferente de um trauma nosso que está preso, né? Diga. ou Wanda, mas uma coisa boa que tem nisso é você usar isso como força, como alavanca para você cocriar o que você quiser. Porque a nova Porque tua Wanda que dor vai é tua renascer força, né? disso daí, entende? Aí que tá. Essa força aí, ó. Ah, tô na menopausa. Mulherada, tô na menopausa. Ah, já aquela coisa toda, e é ruim mesmo, né? Mas, ó, olha do outro ângulo, eu estou tendo uma nova oportunidade de fazer novas coisas diferentes, de um jeito diferente, com possibilidades, de co-criar algo novo. Então, ai, o que eu vou criar para mim? O que eu vou co-criar? É aí que a gente O tem que gacho pegar vai nossa acalmar. força. Pois é, eu estou vendo que os próprios ambientes da gente alimentam esse tipo de coisa, porque tu quer pertencer ao grupo também, porque eu tô, a Raquel falou agora e me veio assim, lá no trabalho, as minhas amigas todas nessa idade e todo mundo com calorão, né? Mas uma quer ter mais do que a outra. Não, mas eu tenho calorão e não durmo à noite. Não, mas eu tenho calorão e levanto 5 vezes para fazer xixi. Não, mas eu tenho calorão e eu me destapo a cada 40 minutos. Então, é uma Separar competição do marido de porque eu não quem tem, suportava. Cada uma. é uma competição de quem tem a pior possível. E tô fazendo parte disso. Eu A estou Eu já necessidade estou lá colaborando na humana. com parte isso. contrária, Wanda. A necessidade humana de ser vista, a gente prefere morrer do que não ser vista, né? Então, é sempre, a gente se sabota, a gente procrastina, a gente fica doente, a gente quase morre, ou morre também. É tudo tentando ser amada, né, por alguém, né? E esse alguém Eu sempre vejo É, vai assim na que sua a mãe. coisa do pertencimento ao grupo mesmo, sabe? É isso. Eu também É, preciso ir, o nosso tempo já esgotou. Então, quem assistir a gravação e também vocês que estão aqui todas as terças-feiras, se a convidada aceita, a gente faz aqui no Zoom esse encontro, terças-feiras, 8 horas até as 9 horas, né? Então, é um horário já reservado, daí eu coloco o link toda semana no grupo. Raquel, amada, obrigada, tá? obrigada. Obrigada a todas, meninas.